Olá, galera, então. Hoje a nossa aula inicia com a correção, né, do módulo 9. E na questão 1, ele diz o seguinte: assinale os itens em que há função de A em B. Então, quer dizer, houve a explicação, né, sobre isso na nossa última aula, e que dizia que, para ser função, não podia restar elementos no diagrama A, né, não podia, e um elemento em A não podia jogar mais que uma flecha, não foi isso? Então, se acontecer isso, não é função, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a análise aqui do primeiro diagrama. Nós temos que o primeiro elemento joga uma flecha, o segundo joga uma flecha, o terceiro joga uma flecha. Então, quer dizer, cada elemento de A possui um correspondente em B. Nesse caso aqui, é função, tá? Então, é função. Na letra B, né, nós temos aqui o primeiro elemento tem um elemento, o segundo elemento um elemento e o terceiro elemento um elemento, né? Então, todos eles possuem correspondente em B. Nesse caso, é função. Aí o aluno pode se perguntar, ué, professora, mas aqui sobrou um elemento, mas em B pode sobrar elemento. Onde não pode sobrar elemento é em A, tá? Então, nesse caso aqui, também é uma função, ok? Na letra C. Na letra C, nós temos um elemento em A que joga 3 flechas, né? Então, ele tem mais que um correspondente em B. Nesse caso, não é função, tá? Por que que não é função? Porque cada elemento de A só pode ter um, né? Um único elemento correspondente em B, ok? E na letra D, nós temos aqui esse jogando flecha, esse jogando flecha e esse jogando flecha, né? Quer dizer, B pode receber várias flechas, somente A que não pode jogar várias flechas, né? Um elemento em A não pode jogar várias flechas. Nesse caso, também é uma função, ok? Agora, vamos para a questão 2. Bom, galera, na questão 2 diz assim: escreva a lei da função que representa o valor a ser pago após um desconto de 5% sobre o valor X de uma mercadoria. Então, quer dizer, quando a gente fala em porcentagem, a gente logo associa 100%, né? Então, vou colocar aqui, ó, questão 2. O total é igual a 100%, né? O valor total. O desconto foi de 5%. Então, quer dizer, a gente vai fazer uma subtração aqui, né? 100 menos 95 vai ficar quanto? 100 menos 95, não, desculpa, já tô dando a resposta. 100 menos 5%, né? Que vai ficar 95%. E 95% nada mais é que 95 sobre 100. 95%, né? E 95 dividido para 100 vai ficar quanto? 0,95, tá? Então, logo a gente pode concluir que o preço final é igual a X, né? X é o preço integral, né? Vezes 0,95, que seria o desconto, tá? Então, como que eu escrevo isso? F de X é igual a 0,95x, ou y é igual a 0,95x, ok? Essa é a interpretação que devemos fazer a cada probleminha. Então, e agora a questão 3, né? Na questão 3 são dados 2 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B, e ele dá as relações, tá? Então, na relação 1, a função a ser trabalhada é essa aqui, ó. Y é igual a 2x mais 1. Aí, o que que você vai fazer? Cada valor do conjunto A, cada elemento do conjunto A, ele entra no lugar de x, o valor descoberto é o y. E onde está o y? Lá em B, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazendo de cabeça. Quem quiser ir fazendo por um rascunho, tá? Pode fazer, não tem problema nenhum. Mas para eu não fazer cada continha, eu vou fazendo de cabeça e vocês vão acompanhando, tá? Olha só.
O primeiro valor é 1, então eu vou colocar esse 1 no lugar do x, tá? Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, quer dizer que o 1 vai jogar a flecha lá no 3, tá? Agora, a gente vai usar o 2. 2 vezes 2, 4. E 4 mais 1, 5. Então, o 2 joga a flecha lá no 5, tá? Agora, o 3. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Tem 7? Tem. Então, joga lá no 7. O 4 agora. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Então, joga aqui no 9. 5. 2 vezes 5, 10. E 10 mais 1, 11. Tem 11 aqui? Não. Então, quer dizer, a gente não conseguiu fazer com que 5, né, tivesse uma correspondência. Aí, na questão, ele pede para indicar quais relações são funções de A e B. Nesse caso aqui, como restou elementos em A, não é função, tá? Então, a relação 1 não é função, tá? R1 não é função. Agora, vamos aqui para a segunda relação, tá? Cada elemento de A vai entrar no lugar de X. Então, o primeiro aqui é 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Tem 2? Não. Agora, vamos para o elemento 2. Galera, se fosse uma questão assim, só para vocês indicarem que vocês não precisassem fazer, tá, os diagramas, só por ver que 1 ele não tem correspondente, você já pode dizer de cara, R2 não é função, tá? Só que fazendo todo mundo, vamos lá. Agora é o 3, agora é o 2, né? 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Tem 5? Tem. O 3, 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. 4, 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Também não tem 11. Agora o 5, 3 vezes 5, 15. Menos 1, 14. Também não tem 14, tá? Então, quer dizer, só pelo 1 já não ter tido a sua correspondência, já não era função. Dando continuidade, né? Vamos aqui agora para a relação 3, pegando a mesma coisa, tá? Cada elemento de A, jogando na função, descobrindo o valor, joga a flecha, tá? Então, 1 menos 1, 0. Tem 0? Joga a flecha, tá? Agora é o 2. 2 menos 1, 1. Joga a flecha. 3 menos 1, 2. Tem 2? Não. Então, já podemos dizer que R3 não é função, tá? Só para dar continuidade, vamos lá. 4 menos 1, 3. E 5 menos 1, 4. Então, por ter restado um elemento sem correspondente, essa função aqui, né, essa relação dada não é função, tá? Relação 4. Na relação 4, nós temos que cada elemento aqui deve ser elevado ao quadrado e depois subtraído por 1, tá? Então, 1 ao quadrado, 1. Menos 1, 0. Tem 0? Tem. Então, joga a flecha. Agora é o 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 1, 3. Tem 3? Tem. Joga a flecha. O 3 agora. 3 ao quadrado, 9. Menos 1, 8. Tem 8? Tem. Joga a flecha, tá? 4 ao quadrado, 16. Menos 1, 15. Joga a flecha. E 5 ao quadrado, 25. Menos 1, 24. Joga a flecha. Então, nesse caso, todos os elementos de A, né, têm o seu correspondente em B. Sendo assim, R4 é função. Ok, galera? Agora, na relação 5, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o elemento, cada elemento, vai subtrair por 2 e depois vai elevar ao quadrado, ok? Então, assim, 1. Nós temos 1 menos 2 menos 1. Ao quadrado, 1, né? Então, joga a flecha. 2. 2 menos 2, 0. Ao quadrado, 0. Agora é o 3. 3 menos 2, 1. Ao quadrado, 1. O 4. 4 menos 2, 2. Ao quadrado, 4. E o 5. 5 menos 2, 3. Ao quadrado, 9. Nesse caso aqui, R5, ele é uma função? É uma função, tá? Por que é uma função? Porque cada elemento de A possui um único correspondente em B.
Então, R5 é função, tá? Agora, aqui para R6, vamos lá. Na relação 6, o valor do y tem que ser menor que x. Então, quer dizer, quando a gente pega 1, quais são os valores em b que são menores que ele? Somente o 0, né? Quais são os valores menores que 2? 0 e 1. Quais são os elementos menores que 2? 0 e 1, tá? Quais são os elementos menores que 4? 0, 1 e 3. Quais são os elementos menores que 5? 0, 1, 3 e 4. Sendo assim, R6 não é função. Por que não é função? Porque se a gente observar, somente um que possui um único elemento em B. Todos eles jogam mais que uma flecha. O 2 joga 2 flechas, o 3 joga 2 flechas, né? O 4 joga 3, o 5 joga 4, né? Então, não é função.